Por acaso você sabe o que é preciso fazer até 2034 para você não se ferrar com o Bitcoin, para você não acabar destruindo o seu patrimônio no processo? É como eu falei em outros vídeos, né? Você agora está dentro de uma nave espacial, saindo da Terra, indo para um local desconhecido. Na verdade, o local ele é conhecido. Na verdade, é como eu falei em outros vídeos. Você está saindo da Terra numa nave espacial e você está indo para um local desconhecido, tá? E a sua nave é o Bitcoin. E o local desconhecido você não sabe o que é ainda, mas você sabe que é muito melhor do que a Terra. Você sabe que é muito melhor do que os problemas que acontecem, por exemplo, no Zimbábue, ou sei lá, em Serra Leoa, ou sei lá, na Índia. Você sabe que o local para onde você está indo, esse ciberespaço, esse novo país, ele é muito melhor do que essa organização criada a partir de estados, a partir de coerção, a partir de corrupção, a partir de inflação e por aí vai, tá? Mas não é tão simples assim. Não é difícil, mas não é tão simples. Cara, muita gente acha que não precisa estudar Bitcoin. Oh, Thierry, você fala tanto para estudar Bitcoin, mas você fala que não é investimento, não é isso, não é aquilo, então é só comprar e holdar. Então tem que estudar. Estudar para quê, então? Beleza, você sabe identificar o que é um endereço de Bitcoin? Você sabe identificar a diferença do endereço de um Bitcoin Cash para um Bitcoin Gold, para um Bitcoin normal, que é o verdadeiro Bitcoin? Você sabe identificar o endereço Taproot, do endereço Legacy, do endereço SegWit? Você sabe, por um acaso? Você sabe como criar uma chave privada com entropia suficiente para você não ser roubado por bots que fazem criação de chaves privadas o tempo todo com entropia baixa, que ficam detectando na blockchain transações com baixa entropia, procurando chaves públicas e tentando fazer brute force nessas chaves públicas o tempo todo? Você sabe isso? Você acha que isso não é importante? Sabe fazer uma passphrase? Você sabe, por exemplo, a diferença de uma passphrase que começa com C maiúsculo e uma casa C maiúsculo ponto, e outra passphrase que começa com casa C minúsculo sem ponto? Você sabe a diferença? Saberia recuperar a sua chave privada se você tivesse escrito, guardado o backup incorretamente da passphrase? Existe? Você entende que existe essa diferença entre maiúscula e minúscula, espaço? Tudo que você bota numa passphrase é diferente de uma e da outra? Se você botar um pontinho diferente, já muda completamente a passphrase? Sabia disso? Pois é. Sabia que você consegue modificar a quantidade de satoshis que você quer pagar como taxa na hora de fazer a sua transação? Para daí você não pagar muito ou pagar pouco e nunca ser feita a transação na blockchain, ela ficar sempre na mempool? Pois é. Tem muita gente que acha que vai ficar milionário com Bitcoin, mas não sabe o que está fazendo, não sabe nem guardar uma chave privada da maneira segura, entendeu? E vai acabar se ferrando no processo, vai acabar abrindo a portinhola da nave e sendo puxado para o espaço sideral e morrer de frio, né? Ou vai acabar indo para um buraco negro, vai acabar... Você tá numa viagem, mano, numa viagem pelo ciberespaço, entendeu? Você tá nessa viagem e tudo que você precisa fazer é entender Bitcoin e guardar. Mas entender primeiro. Por isso que estudar é mais importante que ter. Porque se você tiver e não souber usar, vai acabar vendendo por Ethereum, vai acabar caindo em FUD. A FUD de hoje é a FUD do Open Return. Fotinha na blockchain, né? Mensagens na blockchain. Isso é uma FUD hoje. Amanhã pode ser a FUD do computador quântico, pode ser a FUD do budget de segurança, que não vai ter mais, os mineradores não vão ganhar o suficiente, pode ser qualquer coisa. Então hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para chegar em 2034 com independência quando se trata de Bitcoin. Você vai saber tudo o que é necessário, simples. De graça, mas se você quiser o manual Bitcoin, tem aqui embaixo. Muito mais didático, muito mais explicado, com muito mais detalhes. E se você quiser saber autocustódia, tem autocustódia express aqui embaixo também. Primeira coisa, a adoção de instituições vai aumentar absurdamente. Ela já existe hoje, ela já é grande hoje e tende a ficar cada vez maior. Por quê? Porque a empresa tem muito mais dinheiro para comprar Bitcoin do que pessoas físicas. Pois é. Então, governos, empresas, bancos principalmente, vão começar a comprar Bitcoin.
E aí vai ter gente falando, vai botar mais um FUD aí, ó. O FUD é o seguinte, o Bitcoin não é descentralizado porque agora tem um monte de empresa comprando Bitcoin. O negócio é comprar Monero, essa merda que ninguém usa. Não, não é. As empresas comprarem Bitcoin não significa que o Bitcoin deixou de ser Bitcoin. Na verdade, é o contrário. O Bitcoin está mudando os incentivos econômicos das empresas e bancos e estados. Pois é! Mas isso, você tem que entender, para você entender isso, você tem que entender um pouco de economia e teoria dos jogos e por aí vai, né? Que é muito fácil falar, não, porque agora o Bitcoin ele não é mais descentralizado, ele não é mais P2P, ele é, basta que você tenha autocustódia. Não importa que outras pessoas não tenham em autocustódia, basta que você tenha autocustódia. Não interessa o que os outros estão fazendo com os Bitcoins deles. O que interessa para você é o que você está fazendo com os seus Bitcoins. Entendeu? E isso é um FUD. Né? Esse FUD de que agora porque o Estado XYZ está comprando Bitcoin, logo ele não é mais descentralizado. Mentira! Continua sendo. A autocustódia continua a mesma coisa, transações continuam a mesma coisa, blockchain continua a mesma coisa, limite máximo continua a mesma coisa. Qualquer lei de consenso não mudou nada. Então é a mesma coisa, simples. Os blocos, os nodes, mineração, tudo continua a mesma coisa. Mas se você não estuda Bitcoin, você acaba entrando nesse FUD comprando a merda da Monero, que não serve pra nada. Pois é. E aí a gente vai pra segunda parte disso, que é os estados vão querer proibir Bitcoin ou vão adotar Bitcoin. Vão ter estados que não vão largar o osso da sua moeda fiat, tá? Não vão largar o osso de escravizar a sua população, e esses estados vão acabar ficando para trás em relação a outros estados. Se você é uma pessoa que depende do dinheiro estatal desse país XYZ, por exemplo, o Brasil, né? Se o Brasil começar a proibir Bitcoin, ou regular Bitcoin, por aí vai, tentar regular, né? E você depende da moeda shitcoin do Estado, que é o real brasileiro, você tá ferrado. Porque você vai ter que poupar nesse lixo que é o real brasileiro. Dito isso, recomendo que você tenha Bitcoin, que você estude Bitcoin. Porque será uma outra alternativa à Drex, à CBDC, a esse lixo total que é a moeda fiat brasileira. Pois é. Lembre-se, tá? Em qualquer outra moeda fiat você pode ser regulado, censurado, confiscado a qualquer momento. Porque todos os bancos são putinhas do Estado, tá? No Bitcoin não é assim que funciona. No Bitcoin você é o seu banco e não interessa que o político XYZ passou uma cartinha falando que vai roubar o seu saldo na sua carteira de Bitcoin. Isso não acontece. Porque só você que tem a chave privada e só você vai conseguir mandar, assinar transações para enviar saldo de um lugar para o outro. Simples assim. Os mineradores não podem bloquear a sua transação, porque mesmo que um bloqueie por algum motivo XYZ, outro vai ter um incentivo econômico para passar a sua transação e pronto, é assim que vai, entendeu? Então assim, os estados que vão proibir Bitcoin vão ficar cada vez mais pobres e mais ferrados, e os estados que vão aceitar Bitcoin e trazer todo esse capital, todo esse dinheiro vão ficar cada vez melhores, entendeu? Cada vez mais livres e por aí vai. Porque justamente o Bitcoin não permite que haja um estado grande existindo no mesmo cenário. Se você tem Bitcoin permitido, você não tem estado grande, vice-versa. Se você não tem Bitcoin, você tem estado grande, entendeu? Porque o estado consegue se alimentar utilizando sua moeda fiat. Se o estado não tem moeda fiat para se alimentar, ele diminui, entendeu? Então vai haver um monte de pânico, um monte de crash, vai haver uma volatilidade absurda, a tendência é a volatilidade aumentar cada vez mais. Pois é, porque a impressão de moeda no mundo inteiro, o M2 global, ele nunca vai diminuir. Ele nunca diminui, não pode diminuir. Se diminuir, cresce no mundo inteiro. E aí a autocustódia vai se tornar a principal ferramenta para você sobreviver a esse cenário, a esse momento que cara, todo mundo tá fazendo merda com dinheiro fiat. E o Bitcoin é o único local do mundo inteiro, em questão de ativo, em questão de moeda, de dinheiro, que não é manipulável. Então por que você vai preferir ter moedas fiat ao invés de Bitcoin? Só se você for burro. Ou se você tiver um incentivo muito grande, por exemplo, se você for dono da impressora, aí vale a pena você ter moeda fiat. Nem isso, né? Porque daí é só você trocar a sua moeda fiat por Bitcoin, entendeu? A demanda por Bitcoin tende a crescer cada vez mais, porque é o único local seguro no meio ao caos absurdo da moeda fiat, do sistema fiduciário. Ou seja, quem entender isso agora, a importância da autocustódia, tá bem. E vai sair bem. Tenha Bitcoin em autocustódia, não deixe seus Bitcoins na corretora, não deixe seus Bitcoins na mão de banco, não deixe seus Bitcoins na mão de Estado, e se o Estado comprar, não ligue, não caia na narrativa de que o Estado comprou, então você não tem que ter Bitcoin em autocustódia. Você tem que ter Bitcoin em autocustódia? Sim, acabou.
Ah, mas eu não sei, vai aprender, deixa de ser vagabundo. Parte 2. O mindset correto. É só você focar no longo prazo, para de focar no curto prazo, para de focar em gráfico, para de ouvir o cara que fala, ah não, porque o Bitcoin vai subir para não sei quantos por cento, não sei quanto, porque eu acho por causa desse gráfico, desse double shoulder aqui, dessa merda aqui. Foda-se, tá? O único gráfico que você tem que prestar atenção é o gráfico do Reiter, que ele faz o gráfico a cada minuto lá e pronto. Você não entende nada, mas você sabe que vai subir ou descer, entendeu? Simples assim. Não foque em gráficos. Foque em fazer o seu DCA e espere o longo prazo. Acabou, mano. Simples. Se você tá comprando e tá com medo do Bitcoin, porque o Bitcoin vai cair, não sei o quê, você comprou demais. Você comprou demais e vai ter que vender. Não compre demais se você tiver que pagar a conta em fiat ainda. Entendeu? Simples assim. Não queira comprar Bitcoin para ficar em dívida com banco, sendo pessoa física, por exemplo, né? Se você tiver que pagar 15% de juros pro Nubank, não faça isso, né? É o básico do básico. Tipo assim, cara, se você quer contrair dívida, contrai a dívida a juros baixos, que é a estratégia padrão de todo bilionário, multibilionário do mundo. Agora, se você não entendeu que você tem que comprar e segurar, quando subir você vai querer comprar, quando cair você vai querer vender. Pois é, vai querer vender por medo e vai querer comprar por ganância. Não faça isso. Faça o seu DCA, compre o que você pode e espere, somente isso. Pare de focar em gráfico. Outra coisa importante é você parar de pensar em reais brasileiros ou em dólares. A sua riqueza não é mais... Quando você entende Bitcoin, a sua riqueza não é mais calculada em reais brasileiros, lixos bolivarianos, em dólares americanos ou qualquer merda dessa. A sua riqueza hoje é em satoshis. Acabou. E cada vez mais, cada ano que passa, será em satoshis. Pensa uma coisa, nenhuma pessoa no mundo vai ter... Se você dividir hoje a quantidade de satoshis que existem hoje, que vão existir para sempre, pela quantidade de pessoas no mundo hoje, não haverá mais do que 230 ou 240 mil satoshis por pessoa no mundo. Se você tem 1 milhão de satoshis, já é coisa pra caralho. Se você tem 10 milhões, é muita... Se você tem um Bitcoin inteiro, você é o Buster Moggers Brothers, entendeu? Você é absurdo, mano. Pare de pensar que quanto mais melhor, claro, sempre, quanto mais satoshis melhor, né? Mas não fique nessa fissura de que, cara, eu preciso estacar o máximo possível, meu Deus, meu Deus. Isso é mentalidade fiat. Você tá pensando que o satoshi vai desvalorizar a longo prazo, e é o contrário. Ele vai aumentar a longo prazo. Você vai ter cada vez mais tempo de vida, mano. Cada vez mais qualidade de vida por causa disso. Por quê? Pelo simples fato de que a porra não aumenta arbitrariamente, pô. É previsível, entendeu? Simples assim. Ponto importante. Tá? Só para resumir, acumula, protege, guarda até tá pronto para usar. É isso. Você vai comprar, fazer o seu DCA, fazer a sua compra de bitcoins aí, enfim, você vai usar Spike to Spike, para comprar bitcoin com privacidade sem KYC, hein? Usando meu cupom para 20% de desconto, link aqui embaixo. Você vai comprar o bitcoin, vai guardar na sua chave privada e esperar, mano. Acabou. Você pode até ter duas chaves privadas, uma para fazer cold wallet e outra para fazer uma hot wallet. Aí se você quiser vender bitcoins, você vai usar hot wallet. Aí de tempos em tempos você passa da hot wallet para cold wallet. Eu explico tudo isso, né, com muito mais detalhes no curso de autocustódia. Link aqui embaixo. Use meu cupom para desconto. Pois é, rapaziada, vocês estão perdendo conhecimento absurdo. Parte 3. O plano em 4 etapas. Primeira etapa é basicamente educação. É você entender o que é Bitcoin de verdade. É você se aprofundar. É estudar bitcoinheiros, é ouvir os podcasts da área Bitcoin, é ouvir o Renato 38 falando é o que, porra, hein? Você prefere sentar na porra da pica do cachorro, sentar na pica do porra, é o que, hein? É o que? É ver essas coisas, entendeu? É você consumir conteúdo de Bitcoin como se você estivesse aprendendo uma nova língua. Como se você estivesse aprendendo russo, inglês, espanhol, italiano. Você tem que se aprofundar, cara. Você tem que se imergir. É imersão, é entrar dentro do mundo do Bitcoin, entendeu? Simples assim. Aí muito mais fácil você vai aprender sobre as coisas, entendeu? Claro, se você não quiser perder tempo, tem Autocustódia Express aqui embaixo, Manual Bitcoin aqui embaixo, Você tem que saber por que o Bitcoin resolve os problemas que ele se propõe a resolver, né? É uma solução para o sistema fiduciário. É simplesmente isso, é um novo conjunto de regras, onde dentro desse conjunto de regras, todo mundo que quer participar participa de maneira consensual. Você não é obrigado a usar Bitcoin. Se você usar,
você vai ter benefícios. Simples assim. Da mesma forma que você não é obrigado a usar a internet, mas todo mundo que usa a internet tem uma vantagem econômica de eficiência, de produtividade, de previsibilidade sobre as coisas muito maior do que quem não usa a internet, entendeu? Simples assim, tá? O Bitcoin nada mais é do que um protocolo de regra superior para armazenar energia monetária. É isso, acabou, tá? E obviamente coisas a mais serão criadas a partir disso, porque ele é a base. E você tem a base, você tem o tronco, e galhos surgem desse tronco, que vão dar surgimento a folhas, que vão dar surgimento a frutos e por aí vai, entendeu? Ou seja, de livros aqui a gente tem o padrão ouro, o padrão Bitcoin, a gente tem o padrão fiduciário, né, the Fiat Money Standard, né, tudo em inglês basicamente. Mas em português você tem Bitcoin Red Pill, do Renato 38, com o Alan Schramm, né, as várias coisas que você pode achar na internet de graça, e as várias edições que eles soltaram. Que mais? As 7 lições, as 6 lições na verdade, que na verdade não é um livro, mas é uma palestra do Mises, tá? Então você pode ver também. E, enfim, área Bitcoin, tem os bitcoinheiros, tem o meu canal aqui pra você, que tem o Manual Bitcoin aqui embaixo, certo? Tem o Auto Custódia Express. Enfim, você pode pesquisar tudo aí. Tem tudo de graça na internet, certo? Os cursos nada mais são do que condensações de conteúdo num lugar só, para você não perder tempo procurando, né, em vários locais diferentes. A etapa 2 é autocustódia. Então, se você não entende autocustódia, você está fazendo errado. Cara, os bitcoins são seus e somente seus. Se você está dando sua chave privada para outra pessoa, eles não são seus. Se você deixa bitcoin em corretora, não são seus. Se você deixa bitcoin em contratos inteligentes, em plataformas terceiras, não são seus. Se outra pessoa tem acesso à chave privada sua, não são seus. Se você cria uma carteira onde você não tem acesso à chave privada, não são seus. E por aí vai. Bitcoin na Liquid, por exemplo, não são seus. Apesar de ser uma federação, apesar de haver uma chance muito pequena de você ser roubado ou escamado, ainda assim é uma federação, ainda assim não é autocustódia sua. A autocustódia é on-chain primeira camada, ou segunda camada em Lightning, que você consegue extrair seus bitcoins dos canais a qualquer momento, de maneira unilateral. Basta avisar os outros canais para que haja um fechamento mútuo de canais, entendeu? Carteiras que eu recomendo você usar. Altieri, qual é a melhor carteira? A Airgapped de código aberto. É isso. Procura carteiras que são Airgapped de código aberto. Tem a CoinKite, tem a Trezor, se não me engano, mas a Trezor não é Airgapped. Tem as carteiras da Jade, que é do yourself, né? Tem a Mais Amigo, né? Que é uma carteira que, se não me engano, você bota a Jade dentro. E por aí vai, tá? Você pode fazer, inclusive, sem nem carteira nenhuma. Você pode usar simplesmente o tutorial que tem no Auto Custódia Express para você fazer Bitcoin, para você fazer carteiras de Bitcoin offline sem precisar de nenhum dispositivo. Olha que coisa absurda! Pois é, você não precisa de dispositivos para fazer uma chave privada de Bitcoin. Sabia disso? Pois é. Tudo isso que eu tô falando aqui tem de maneira muito mais consolidada, muito mais explicada nos 2 manuais aqui embaixo, entendeu? Motoqueiro corno. A etapa 3 é você fazer a sua acumulação de satoshis. Ou você faz por DCA, que é comprar de tempos em tempos, quando você tem ali, digamos, você sobrou R$500 no mês. Aí você faz compras a cada semana de R$125, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Tá me entendendo? Você pode fazer também. Ou você pode fazer, por exemplo, ao invés de DCA, você pode fazer comprar uma vez no mês, toma. Ou sempre que tiver dinheiro na sua conta, você vai lá e compra também, toma. Usando sempre a Spike to Spike, claro, se você quiser comprar Bitcoin com privacidade, né? Link aqui embaixo, já falamos disso aqui, né? Recomendo você usar compras P2P, compras sem KYC, compras com privacidade. Vai ter gente que vai falar, vai botar FUD em cima, mas o Estado brasileiro vai saber que... Foda-se o Estado brasileiro, irmão. São bandidos. Caralho. Tem uma residência fiscal no Paraguai, você não se preocupa mais com isso, pronto. Não importa o que o vagabundo lá fala pra você, não, porque agora você tem que vender todos os seus bitcoins, ou quando você for vender vai ter que pagar imposto. Foda-se, residência fiscal no Paraguai. Você está legalmente autorizado a mandar os
os fiscais tomar no cu, porque você não está mais sendo residente fiscal no Paraguai, no Brasil, você é no Paraguai agora. E no Paraguai tem 0% de imposto de rendimentos no exterior. Simples assim, e Bitcoin é considerado no exterior, porque está na nuvem. Acabou. Teoria das bandeiras, rapaziada, teoria das bandeiras. Se você tem Bitcoin, você tem que entender também teoria das bandeiras. Você não pode ficar preso a um país só, a um grupo de políticos vagabundos só. Tenha vários vagabundos políticos a seu dispor. O menos vagabundo político, melhor, entendeu? Simples assim. O que te tratar como cliente, o que te tratar melhor, você dá uma atençãozinha. É assim, muda o jogo. Você não depende mais do político agora, o político que depende de você. Muda o jogo da parada. Acabou. Acorda, ó. Acorda. Você não depende da moeda Fiat. Você tem Bitcoin agora, irmão. Você é o dono da parada agora, não é mais o bandido mandando na sua vida. Você manda na vida do bandido. Se ele te tratar mal, você vai para outro país. Acabou, porra. Entendeu? Ah, mas não... pois é. Obviamente, você tem que gastar menos do que ganha, né? Se você gastar mais do que ganha, você vai ser um devedor. E aí você não vai conseguir comprar Bitcoin. Então você tem que fazer mais dinheiro e comprar Bitcoin com o dinheiro que você fez. Faça dinheiro, né? Vai ter um curso aí pra você fazer mais... Enfim, novidades em breve. A etapa 4, obviamente, é sair do sistema completamente. Não completamente, mas você vai sempre ter um ponto de acesso ao sistema, a Matrix, né? Assim como o Neo sempre tem um ponto de acesso à Matrix. Mas você não vai depender da Matrix para sobreviver, porque você saiu da Matrix. Você não poupa mais em moeda Fiat, você não gasta mais em moeda Fiat, só quando quiser, na verdade. Até gasta em moeda Fiat, mas você usa, por exemplo, uma stablecoin. Então você nem gasta mais em moeda Fiat especificamente, você gasta em stablecoin que é convertida para moeda Fiat, por exemplo, pode ser. O ponto importante é você não poupar em moeda Fiat. Então, por exemplo, se você conseguir um trabalho que te pague em Bitcoin, melhor ainda. Se você conseguir pagar com Bitcoin ou pagar com satoshis, melhor ainda. Mas se não aceita Bitcoin, mas aceita o SDT, foda-se. Pode mandar bala, entendeu? Desde que não tenha... Se não tiver KYC, melhor ainda. A meta é buscar liberdade, e Bitcoin vai te dar liberdade financeira, certo? E aí, se você tiver uma teoria das bandeiras aplicada aí, você vai ter uma residência no Paraguai, você vai ter uma residência, sei lá, em Singapura, ou sei lá, na Geórgia, e aí você vai ficar muito melhor, entendeu? Faz sentido isso? Você vai ficar muito mais satisfeito, muito mais livre para poder tomar decisões melhores. Pois é. E isso vai até 2034. Daqui a 10 anos, a gente está em 2025, daqui a 9 anos, 2034, você vai estar muito mais livre em todos os âmbitos possíveis da sua vida do que a pessoa que não teve Bitcoin nesse tempo todo, entendeu? Pelo simples fato de que a única alternativa dela foi a moeda Fiat. A moeda Fiat desvaloriza. Acabou. Parte 4. O que te impede de chegar lá? Esse é o ponto específico desse vídeo, cara. A maioria não vai chegar lá. Todo mundo que teve Bitcoin no passado, nos últimos 10 anos, a maior parte perdeu. Ou foi escamado, perdeu pro Elon Musk do Twitter, ou trocou em shitcoin, trocou na memecoin merda do cachorro feio, né? Trocou em NFT, trocou em nessas merda toda. Perdeu, mano. Perdeu. Por quê? Porque não entendeu que é longo prazo. Você não pode cair no FUD e você não pode cair no FOMO. O que é o FOMO? O FOMO é o Fear of Missing Out. É o medo de perder a oportunidade. A oportunidade. Só que a oportunidade, irmão, é o próprio Bitcoin. É você guardar e esperar. É você comprar e esperar. Comprar e guardar. Acabou. Entendeu? A shitcoin que vai te dar 100x, as gemas preciosas do mundo DeFi. É tudo golpe essa merda. É tudo scam, porra. Vira homem, é tudo scam essa merda. Não existe gemas DeFi que vai te dar 1000x mais. Acabou essa merda, mano. Acabou o dinheiro fácil. Não existe mais essa merda. É tudo scam, é tudo golpe. São criadas mais de 1000 shitcoins por segundo, mano. Você não tem a capacidade de conseguir acertar o cu da mosca, mano. Você não é insider dessas empresas, você não é insider do cara que faz a shitcoin. Você não é nada, mano. Você é só uma sardinha. Compra essa merda do Bitcoin e espera e acabou, porra. Vira homem, tá ligado? Para de apostar o seu dinheiro, a sua energia em golpe, tá ligado? E o FUD, claramente, é o Fear, Uncertainty and Despair, I don't know. Algo tipo, medo, é basicamente medo, né? É o medo, é a incerteza, meu Deus, o que vai acontecer com o mercado? É porque as bolsas americanas vão cair. Tudo merda, porra! Tudo merda! Não importa, tá ligado? Daqui a 10 anos não importa que a bolsa chilena colapse. Foda-se a bolsa chilena, foda-se a bolsa brasileira, a Bitcoin não muda.
Acabou, mano. Os caras vão sempre imprimir mais dinheiro. Não tem como eles parar de imprimir dinheiro. Eles não vão querer perder o poder que eles têm, o poder político. E para isso eles têm que imprimir dinheiro infinitamente. É simples dessa forma. Não é um xadrez 4D somente para quem tem 600 de QI. Não, mano. Os caras não vão largar o osso. Eles vão até o fim. Eles vão brocar forte até o fim, até acabar a porra toda, até acabar a polícia estatal, médico estatal, educação estatal, até acabar a porra toda, mano. E se você estiver nesse barco, você vai afundar, acabou. Agora, se você estiver na nave espacial que vai, né, para outro planeta chamada Bitcoin, aí boa sorte. Mas é só você não tocar nenhum botãozinho. É só você ficar de boa, aprender, né, ler o manual e aprender, acabou, entendeu? Outra coisa, não confie em mim. Não confie em mim, eu sou um merda, não confie em mim. Não dependa de gurus da internet, não dependa de celebridade, de ídolos da internet. Eu não sou seu ídolo. Eu não sei porra nenhuma de Bitcoin. Só isso. Eu sei um pouquinho, na verdade, mas não sei. Não leve o que eu falo como, porra, esse cara realmente é muito foda. Porra, não vou aprender mais nada, só com ele. Não. É justamente o oposto. Busque por você, não confie, verifique. Vá atrás do conhecimento, pesquise no ChatGPT, pesquise leia o white paper do Bitcoin. Você já leu o white paper do Bitcoin? Pois é, deveria ler a porra do white paper. É 8 páginas, 7 páginas, sei lá, 9 páginas. Leia e aprenda, tá ligado? Não dependa de informação fácil, que vem até você fácil. Vá atrás do conhecimento, vá atrás de como funciona o Bitcoin, de como funciona uma chave privada, de como funciona uma chave pública. Manual Bitcoin aqui embaixo. E a última coisa, né, é confiar em enriquecimento rápido, confiar no staking, confiar no stack de Bitcoin, no Proof of Stake da Ethereum, é confiar em altcoin, memecoin, as gemas, que eu já falei, né, as gemas cripto. Para de ser criancinha e achar, realmente tem uma solução aqui. Para de querer cortar caminho, irmão. Você tem a faca e o queijo na mão, é só passar no pão essa porra, mano. Mas não, a maioria vai querer comprar as gemas cripto, né? As gemas cripto. Vão querer vender os bitcoins para comprar as gemas cripto porque a ganância fala mais alto. Elas, não, porque se eu tiver bitcoin eu vou ganhar só 20%, 30% no ano. Se eu tiver minhas gemas cripto, eu vou ganhar 500.000%. Vou ficar multimilionário, vou comprar Lamborghini, putas. Então vai lá então, irmão. Vai lá então. Os pacientes serão glorificados. Para finalizar, você não precisa de sorte. É só disciplina. É só estudar, comprar, guardar e esperar. Acabou. A maioria vai se ferrar e você vai olhar todos eles pensando, caralho, realmente era só fazer isso. 4 passos simples. Nossa, que legal. E os caras vão estar lá vendendo a casa para comprar shitcoin e vão se ferrar. Enfim, se você curtiu esse vídeo, se inscreve, deixa o seu like aqui e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, tá? E se você quiser aprender mais sobre o Bitcoin, tem o meu curso, o Manual Bitcoin, aqui embaixo, que vai te ensinar tudo, do básico ao avançado, detalhadamente, mastigadinho, bonitinho, tudo. As partes técnicas do Bitcoin, tudo. De maneira didática. E se você quiser autocustódia, aprender sobre autocustódia, como assinar uma transação offline, fazer sua chave privada, tem Autocustódia Express aqui embaixo. Se você quiser comprar Bitcoin com privacidade, tem Spike to Spike para você comprar e adquirir Bitcoin aqui com segurança, com privacidade. Utilize meu cupom aí de 20% de desconto, tudo aqui embaixo. Você acha que consegue esperar até 2034 ou você vai ser um merdinha que vai colapsar no meio do caminho porque comprou o Papai Noel Frogcoin, Shitcoin, Memecoin, Cococoin 2034 e perdeu tudo? Pois é, comenta aqui embaixo. Tchau!